O Josimar acabou de me dizer que ele está com um problema na internet para a gente iniciar, que depois aí assim que der certo, ele vai continuar. Então, hoje a gente vai discutir o tema proposto a contabilidade pública diante dessa pandemia, os efeitos da pandemia dentro da contabilidade pública. E aí a gente tem hoje como participante a Cristiane, que é contadora da UFGD, né? Hoje está no HU, e mestre, está fazendo doutorado na Federal de Santa Catarina. Também a gente tem o professor Felipe, né, que é professor da Universidade Federal do Pará, né, então o doutorado dele também na Federal de Santa Catarina, e o mestrado na FURB, né? E também temos o professor Paulo, que ele fez doutorado na UNB, Universidade de Brasília, em contabilidade, e ele hoje, atualmente, é professor do FMT e ocupa o cargo de ouvidor da universidade. Então, nesse momento, conforme vocês tinham combinado, eu passo a palavra para a Cristiane, que ela vai fazer a apresentação, depois os outros membros vão fazer. Aos participantes, já podem usar o chat para fazer alguma pergunta, e aí, à medida que a gente vai desenvolvendo os temas, a gente vai encaminhar as perguntas para os nossos debatedores. Tá? Cristiane, obrigado, seja boa sorte aí, boa apresentação. Olá a todos, boa noite a todos que estão assistindo, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer o convite do professor Antônio, da professora Cidinha, representando a FACE. O tema escolhido para essa live é muito importante, né? Diante do cenário, o impacto da Covid-19 nas finanças públicas, ele é importante em todos os sentidos, principalmente na implementação de políticas públicas, se elas vão ser implementadas ou não vão ser implementadas, até se o concurso público vai sair, se não vai sair. Então, todo esse contexto, ele é muito importante ser enfatizado e discutido nessa live de hoje. Eu vou passar o meu slide para a minha apresentação. Está aparecendo? Não, Cristiane, não está. Não. Você tem que apresentar a tela inteira e clicar para você. Compartilhar. Ainda não está aparecendo? Não, Cristiane, não está. Cristiane, clica na sua tela. Aí, consegui. Agora está. Agora está. Impacto da Covid-19 nas finanças públicas. Como o professor Antônio, ele comentou, eu sou contadora da Universidade Federal da Grande Dourados, sou doutoranda e mestre em contabilidade pela UFSC, e eu aventuro em ser professora, sou professora, às vezes, da Uninter. A introdução. Essa rápida disseminação do Covid-19 pelo mundo constitui um enorme desafio, né, aos sistemas nacionais de saúde, de forma que, sob cenários realistas, esse sistema revela-se incapaz de fornecer tratamento adequado a pacientes necessitados. E, então, essa pandemia, como todos sabem, teve início na China, e como
o mundo é interligado, acabou se alastrando em todo o globo. Consequentemente, diversos governos optaram por adotar medidas de distanciamento social e restrição em circulação e aglomeração de pessoas, visando a redução da velocidade e propagação do coronavírus. Então, numa linha do tempo, ele iniciou na China, depois ele veio para a Europa, América do Norte, América do Sul, e chegando ao Brasil, então se alastrando a nível mundial. Tais medidas têm impacto direto na economia, na atividade econômica, por meio de diversos canais. Além disso, mais do que uma parada passageira da atividade, tais medidas elas têm potencial de destruição substancial da capacidade permanente de produção da sociedade, podendo gerar uma crise econômica com consequências de médio e longo prazo. Então, a adoção do distanciamento social e restrição da circulação das pessoas, da paralisação do mercado, da economia, ele tem grande impacto nas finanças públicas, então, se estendendo, talvez a médio e longo prazo. E por que deve-se potencializar o serviço e melhorar a alocação dos recursos públicos? Tudo isso é importante para que tenhamos o melhor desempenho e conseguimos passar por essa crise de forma satisfatória. Estamos vivenciando uma grande crise, consequentemente, um alto impacto nas finanças públicas no Brasil. É muito difícil trabalhar essa situação, e aí vem o questionamento: por quê? Porque quando se fala em finanças públicas, nós adentramos em orçamento público. E o orçamento público é um instrumento pelo qual o governo estima as receitas e fixa as despesas para poder controlar as finanças públicas e executar as ações. É um instrumento de planejamento governamental, em que constam as despesas da administração pública para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas prevista. É um documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa de fato o que vai ser feito com esses recursos. Simplificando, usando uma linguagem para quem não está familiarizado com a contabilidade pública. O orçamento é um ingresso de recursos de um lado e saída de recursos do outro. É um mecanismo que o poder público é obrigado a usar, diferentemente do empresário no setor privado. E, então, diante desta situação, e o governo, anteriormente, para confeccionar, para construir o orçamento, é praticamente impossível, quando se vai fazer uma lei orçamentária anual, uma LDO, projetar um fenômeno dessa magnitude, né, o que aconteceu, de programar, de projetar, de prospectar essa crise a nível nacional, a nível mundial, que vai se estendendo em todas as esferas do governo, em todas as esferas municipal, estadual e federal. A princípio, houve uma estimativa inicial da receita e uma fixação da despesa, e com certeza a receita vai ser bem menor, e o governo tem que ajustar esse valor de entrada, e as despesas vão ser bem maior. Porque quando se confeccionou, quando se fez o orçamento, não se previa a crise, né, a crise do coronavírus, do Covid-19. E se pergunta por quê? Quando iniciou essa pandemia, surgiu paralelamente a necessidade urgente do poder público entrar em ação. Uma das funções do Estado na economia, chamada função alocativa, é alocar recursos onde é prioritário. E nesse momento, a prioridade seria a saúde, assistência social. E é claro que o governo vai potencializar os recursos para a economia se manter. Esse é o papel do governo. Para isso, automaticamente ele vai se endividar. Não tem como evitar isso, né? E por isso que isso, na verdade, que as decisões que ele tem que tomar é uma questão de sobrevivência das pessoas que mais precisam, as mais necessitadas. Cada governo, independente do partido ou da esfera, tem que se proteger a saúde, principalmente a saúde financeira das pessoas,
para que elas possam se alimentar e passar por esse período com êxito, né, com satisfação, superar todo esse período. E para suprir as necessidades, o governo abriu alguns créditos adicionais. O que são créditos adicionais? Créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Os créditos adicionais classificam-se em 3, que são o suplementar, o especial e o extraordinário. Os suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República, através do projeto de lei. Os especiais são os destinados às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República, através do projeto de lei. E os extraordinários são os destinados às despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, encaminhados ao Congresso Nacional também pelo presidente, através de medida provisória. Esse último é o crédito extraordinário, é que o governo, ele abriu alguns créditos por decretar a calamidade pública, né, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Todos os governos, o governo local, o governo do estado, ele decretou o estado de calamidade pública e, por meio desse decreto, abriram-se medidas provisórias para abertura de crédito extraordinário. E pela primeira vez, a União decretou o estado de calamidade pública nos parâmetros do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou listar rapidamente algumas medidas provisórias publicadas para abertura do crédito extraordinário, que as aberturas de crédito extraordinário impacta as finanças públicas, né, porque esses créditos não estavam previstos na lei orçamentária do início do exercício, no início de 2020. É a medida provisória 921, de 7 de fevereiro de 2020, que são essas medidas provisórias, são abertura de créditos para combater a Covid-19. A de 7 de fevereiro de 2020 foi no montante de 11.287.803. Outra medida, a 924, de 13 de março de 2020, também foi de 5 bilhões. A medida 926, de 20 de março, também de 2020. A medida provisória 937, de 2 de abril de 2020, foi de 98 bilhões e 200 milhões. A medida provisória 938, de 2 de abril de 2020, ela dispõe acerca de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. A medida provisória 940, de 2 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no montante de 9 bilhões, 444 milhões, 373 mil. A medida provisória 958, de 24 de abril de 2020, estabelece normas para facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. A medida provisória 959, de 29 de abril de 2020, essa que estabelece a operacionalização do pagamento de benefício emergencial, de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial. Essa é aqui da famosa do Corona Voucher, né? O pessoal está popularizando essa terminologia. Essa é uma medida tão importante também para estabilizar a economia. Tais medidas configuram-se como o maior pacote de proteção à economia e ao emprego diante de uma crise na história da economia brasileira, cujo valor total, incluindo medidas fiscais e parafiscais, potencial de crédito e regulatórias
correspondem a um potencial de 3,5 trilhões. Eu acredito que vai passar, né, desse valor, até o momento estava 3,5 trilhões. Em relação à arrecadação dos recursos públicos, quais são as matrizes de tributação? Para o governo ele fazer frente aos gastos públicos, ele também tem que ter essa matriz, o que ele tem de receita para equilibrar, porque tem que ser uma balança, né, a receita e a despesa. A matriz de tributação, ela se divide em 3 grandes possibilidades. Nós podemos ter países que focam no patrimônio das pessoas, como fonte de arrecadação, outros na renda e outros na produção e consumo. E então se questiona, qual é a principal matriz de tributação que o Brasil utiliza? Existem 3 possibilidades de matriz tributária, como nós vimos no slide anterior, mas no Brasil a preponderante é a produção e consumo. Os tributos incidentes sobre a produção e consumo são os inseridos nas mercadorias, produtos e serviços, e correspondem cerca de 50% ou mais da carga tributária brasileira. Isso, na minha percepção, acarreta problemas estruturais, básicos, pois o poder público depende muito do consumo das pessoas, das atividades produtivas, para ele se autofinanciar. E produtos e mercadorias têm uma carga tributária alta, e isso inibe o consumo, e o governo depende do consumo para se manter, para financiar o Estado, né, financiar a estrutura do Estado, a estrutura estatal. Então, isso é um assunto atual, devido à reforma tributária, mas essas discussões vêm de longa data. Eu até enfatizei aqui que eu iniciei uma pós-graduação em 2009, 2010 eu terminei em gestão pública, e a temática central da minha conclusão do curso era acerca da capacidade contributiva em relação à alta carga tributária no Brasil. Então, já se passaram 10 anos, mesmo sendo um assunto atual, ele já vem de longa data, essa discussão, né? Então, e aí eu ainda questiono, por que essa parte da receita, ela é mais sensível em relação às mudanças drásticas no cenário econômico, no que nós estamos vivenciando, no que nós estamos passando? Atualmente, com a pandemia e com a economia parada, prejudica a própria atividade estatal. Nos países mais desenvolvidos, há uma concentração de tributação sobre a renda e o patrimônio, ao contrário que a carga tributária se concentra na produção e consumo. E a carga tributária sobre produção e consumo penaliza os mais pobres. E para que uma sociedade esteja cada vez melhor, é importante diminuir a desigualdade cada vez mais, e que tenhamos mais pessoas instruídas, que tenhamos mais educação, mais segurança, e isso no final é bom para todos nós, né? É interessante que depois que passamos por essa crise, nós conseguíssemos repensar esse modelo de autofinanciamento do poder público, da massa, da máquina pública, né? Acho que terminei. Tentar voltar. Então, obrigada, Cristiane. Então, tentei, assim, minimizar um pouquinho, e eu queria falar mais do PIB, e aí eu falei, não vou trazer muita coisa, porque o tempo é curto. Então, mais ou menos, eu trouxe a parte do impacto, né, do coronavírus no orçamento, que tem a relação direta com as finanças públicas, então era mais ou menos isso que eu quis trazer. Obrigada, Cristiane, então, agradeço a sua exposição, quero colocar aqui também que meu computador resolveu reiniciar bem neste momento, né, onde a gente estava iniciando, agradeço ao professor Antônio que coordenou aí, e também quero agradecer os nossos alunos que estão aqui na sala, os nossos colegas docentes, também outros alunos da pós, né,
E só para fazer uma contextualização também, nós relembramos aqui, né, para esse nosso bate-papo de hoje, que algum tempo atrás parecia tão distante essa história de coronavírus, né, de Covid, né, e de repente ela chega aqui para nós muito próximo, né, se tornou uma realidade gritante, e as autoridades sanitárias recomendam esse isolamento social como uma forma de contenção do contágio, de forma de contenção dessa propagação dessa doença. A Organização Mundial da Saúde declara essa pandemia, e aí a gente começa a se perguntar, né, que cenários que surgem para nós agora, né, o que nós podemos fazer? Então, todo mundo entra numa crise de medo, começa a fazer estocagem de produtos para fins de alimentação, começa aquela procura por álcool em gel, por luvas, né, a compra dos EPIs pelos órgãos de saúde, né? Então, a área pública, ela começa a ter um desafio muito grande nesse recebimento de produtos, recebimentos desses contratos que já estavam previamente estipulados, né? Então, a gente vê aqui uma realidade gritante para quem está à frente das contas públicas, né? Uma questão muito gerencial, uma questão muito normativa, né? Possibilidades de receitas diminuem, a gente vê uma queda de tributos, né? Então, um cenário, assim, de endividamento muito grande, né? Então, a Cristiane fez aí a sua fala, e também, agora, nós convidamos o professor doutor Felipe Furtado Cel, não sei se é assim que pronuncia, mas se não for, depois ele vai me corrigir, que ele é professor da Universidade Federal do Pará, ele é doutor em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é mestre também em ciências contábeis pela FURB, especialista também em contabilidade pública pela Universidade de Santa Catarina, e tem interesse também nas áreas de pesquisa de contabilidade gerencial aplicada ao setor público, e também na área de desempenho municipal. Então, agradeço de antemão aqui também ao professor Dr. Felipe, peço também que ele faça a sua exposição aqui. Então, boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer a FACE pelo convite, na pessoa do professor Antônio, que se reportou até mim, depois o contato que eu tive com a professora Maria Aparecida, e eu sei que meu nome vinculou na UFGD pelo professor Tiago Bruno, então agradeço este meu amigo que conheci na FURB, estendemos para a vida essa parceria e doutorado, uma parte também do doutorado na UFSC, tivemos o mesmo orientador e acabamos que pesquisamos algumas coisas parecidas. Então, deixo um abraço também para o professor Tiago. Essa parte que nós estamos vivendo, esse cenário que nós estamos vivendo, eu acho extremamente preocupante, como a professora Maria Aparecida citou, mas também a gente também tem que ver, eu acho que a gente tem que ver o outro lado, a gente tem que começar a ver oportunidades que a gente começa a surgir a partir disso, e falando dentro, a gente estando dentro de uma universidade federal como professor, eu começo a verificar outras questões relacionadas às contas públicas, né, o impacto da Covid nas contas públicas, esse é o tema que está lá no nosso cartaz de divulgação, e foi isso que a gente foi tratado, e dentro disso a gente começa a ver oportunidades de pesquisas futuras. Porque a gente está num cenário extremamente diferente do que a gente vinha. A gente tem leis que já estavam consolidadas, que a gente via que tínhamos questões de exceções, um exemplo são as exceções que estão postas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que quando a gente dava aula sobre isso, ou falava sobre, tinha parte da exceção, que não precisaria cumprir determinados limites, e agora chegou esse momento. E a pergunta é, como é que nós vamos lidar com isso? Sim, não precisa ter um limite, não tem os limites estabelecidos, mas agora nós vamos dizer que a gente não é mais responsável fiscal por a gente não estar seguindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem que perceber que a partir disso começam outras necessidades de controles, de adaptações de sistemas de controle gerenciais, para poder fazer frente a esses limites que foram passados, mas a gente ter
um controle do que está sendo aplicado. A gente dá de perceber nessas medidas provisórias, todas essas que a Cristiane citou, um monte de recurso que está vindo e um monte de valores que estão sendo aplicados nessa parte, nessas questões da pandemia. E agora, como controlar isso, né? Isso são oportunidades de pesquisa que a gente pode ver aí, não sei a questão dos discentes, mas eu imagino que seja variado do início ao final do curso, e até questões relacionadas para pós-graduação, para quem está relacionando aí com temas de mestrado e doutorado, como, para quem gosta, né, de finanças públicas, como essas incertezas relacionadas vão estar nas previsões orçamentárias. Vou aproveitar a fala da Cristiane e vou fazer um link com o que ela falou da LOA e da LDO. Como é que a gente vai fazer o orçamento? Como é que nós vamos fazer o orçamento para o ano que vem? Quanto que vai ter de receita? Quanto que vai ter de despesa? Ano que vem ainda vai ter Covid? Essa é a pergunta também, né? Espero que não. Então, ou vai, a gente não sabe como vai ser isso, e dentro dessas incertezas a gente tem que começar a pensar essa forma que está sendo relacionado à questão do controle do gasto. A gente está vendo em alguns estados, alguns municípios, já discussões dos prefeitos com as câmaras de vereadores, dos estados, com as assembleias legislativas, sobre referência a gastos que estão sendo exorbitantes dentro daquilo que dito. Então há uma unidade também mais disso. Nessas questões de até que ponto esses gastos estão sendo efetivos, até que ponto esses gastos vão chegar na ponta, até que ponto esses gastos vão ter um retorno da melhora lá do tratamento do Covid, da recuperação das pessoas que estão sendo imunizadas, ou esse reflexo todo que a gente está tendo de quarentena, como isso está se voltando para dentro das contas, o revertimento dessa pandemia. Então, essas questões, mais essas reflexões que eu gostaria de fazer nessas questões de finança, para quem gosta de finanças públicas, a gente tem um campo gigante para trabalhar em pesquisas futuras. Outra, para quem gosta da lei de responsabilidade fiscal, então, até que ponto com a pandemia a gente ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal? Então, isso... há uma necessidade de ver se realmente a gente ultrapassou de forma exacerbada, como se espera e como às vezes se vinculam algumas notícias dentro dos gastos que estavam pré-estabelecidos. Outras questões é como as organizações estão se moldando em cima disso. A gente muitos estão sendo forçados ao teletrabalho, né? E como isso vai afetar nas organizações, como isso afeta as relações de trabalho. O que a gente tem que também perceber é que nós, como professores, como discentes, como estudantes da contabilidade, que o mundo não vai ser mais o mesmo a partir de agora. E como que a gente vai conseguir se adaptar a isso, e como que isso vai trazer de reflexo para dentro das nossas salas de aula, para dentro das nossas atividades, depois como gestor público. Quem gosta de contabilidade pública, quem quer seguir essa linha. Uma linha muito, muito interessante que eu estou vendo nessa parte de contabilidade pública são os termos de resiliência financeira organizacional. Então, como que nós vamos, como que os órgãos, como que as prefeituras, como que isso vai conseguir voltar, a gente vai ter o retorno ao ponto que estávamos. Ou seja, as teorias de resiliência, ela falam a partir do impacto, a partir de uma externalidade de algo que vem de fora da nossa organização, a partir do choque a uma queda, e a partir dessa queda, como que a gente consegue retornar ao ponto que a gente estava, ou melhor que a gente estava, porque algo é fato, a gente não pode voltar como nós estávamos dentro de todos os cenários de conta pública.
E isso é complexo porque há uma redução drástica no que a gente está falando nessas relações de consumo, nas questões de arrecadação. Então, nossas receitas caíram e os pacotes para conseguir fazer um enfrentamento contra a Covid-19 estão tirando basicamente todo o dinheiro que a gente teria e ainda fazendo aumentar cada vez mais o nosso endividamento quanto o Brasil. Falo em modo geral quanto o Brasil, porque a gente vê isso em reflexo nas prefeituras, nos estados, perdão, nos municípios, nos estados e também no Distrito Federal. Então, uma coisa que acontece, eu quero chamar a atenção para um ponto, é que a gente, principalmente quando a gente estiver fazendo pesquisa e questões de linha histórica, a gente não vai conseguir. Tem que tomar cuidado quando a gente voltar no tempo, ou seja, fazer estudos que contemplam, sei lá, os 12 anos passados. Eu vou dar um exemplo claro. Eu publiquei esse mês um artigo na revista de Contabilidade e Organizações falando da influência de fatores contingenciais no desempenho municipal. Então, o que basicamente a gente verificou? Questões internas dos municípios e questões externas ao município afetam o seu desempenho. Eu fiz uma série histórica vendo de 3 mandatos, ou seja, eu tinha aí 4, 8, 12 anos. E agora, com o Covid-19, se no meio da minha pesquisa tivesse essa questão do Covid-19, a gente tem outros tipos de relações que a gente vai ter que começar a perceber e também incluir nas nossas pesquisas esse cenário, porque não é um cenário que está deixando todos... não seria confortável, não seria a melhor palavra, mas vou utilizá-la, mas confortável nas questões de fazer levantamentos históricos. Tá, ok. Como é que era para trás? E agora, a partir desse crash, como é que vai ser para frente? Porque a gente vai ter que sempre controlar esse período. Esse período mudou todas as relações, nada é como antes. Então, a gente tem que começar a controlar essas questões. Um exemplo é que a lei de responsabilidade, lá de 2000, a gente está aí, ela fazendo 20 anos, e agora a gente está na parte das exceções, ou seja, várias questões que antes não tinham sido levantadas ou deixados os limites de lado, outras coisas, também flexibilização de licitações, outras questões relacionadas à necessidade real da União conseguir subsidiar estados e municípios através das medidas provisórias. Uma delas, a Cristiane repassou ali para a gente, que seria a medida provisória 938 de 2020. Então, a gente tem várias questões que tem que começar a ser refletida para, em pesquisas futuras, a gente verificar como é que a gente vai conseguir, a partir desse conhecimento, a partir dessa pandemia, como que a gente vai aprender, como que nós vamos nos moldar para melhorar os nossos controles, para conseguir melhorar as nossas atividades, e eu não digo se preparar para algo novo, mas quando tiver uma relação dessa, ou algo que obrigue que ficamos em quarentena, ficamos afastados, como que nós vamos trabalhar isso? Nossas universidades, vou falar da que eu estou, a gente está parado. Se a gente tivesse já um plano de emergência contingencial, a gente poderia, algumas atividades estar suspensas, mas a gente já poderia ter um plano contingencial para trabalhar em questões de teletrabalho. Não digo que os professores estão parados, porque nós estamos lá com uma determinação que a gente está com um plano. Nós temos nossos planos de trabalho para trabalhar em regime de teletrabalho. Então, efetivamente, a gente não estamos dando aula, mas as atividades continuam. Então, dentro dessas perspectivas, assim, que eu penso que a gente deveria perceber esse cenário,
como discente, como professores, discentes de graduação e de pós-graduação, a gente conseguir refletir e ver como que nós vamos mudar a nosso jeito, as nossas atividades, e como que isso vai afetar as nossas relações, tanto como professores e alunos, e tanto como aí aos discentes, futuros contadores, ou se, não sei, alguns vão para a perícia, para a auditoria, outros vão para o próprio setor público, outros vão para as universidades da aula. A gente tem que começar a aprender como lidar com esse cenário. Professores, era isso que eu tinha, essa reflexão que eu tinha preparado para a gente discutir. Eu fico aberto às perguntas aí que os colegas, os alunos quiserem colocar no chat, até se depois quiserem discutir algumas coisas mais dentro das medidas provisórias, está sendo tratado, a gente está à disposição, mas essa era a reflexão inicial que eu gostaria de passar para vocês, para a gente conseguir começar a pensar como que a gente vai evoluir em cima desta pandemia. Muito obrigado até pela oportunidade da fala no momento e fico à disposição. Obrigada, doutor Felipe. Nós temos aqui uma pergunta no chat, antes de passar a palavra para o professor Paulo, né, que chegou aqui. Diz assim: dentro dos gastos públicos, o presidente da República Federativa do Brasil, em destaque, não está descumprindo a regra de ouro na administração pública? Pergunta encaminhada especificamente para você, né? Só para deixar registrado, Cidinha e Felipe, John é de Sergipe. Ele é um acadêmico lá de Sergipe. Ele está participando de todos os nossos cursos da FACE, desde o primeiro lá nas oficinas, e agradecemos sua presença aí, John. Boa. Vamos lá, John. Desculpa, professora. Fica à vontade, por favor. Então, John, vamos lá. Primeiro ato. Eu não vou te afirmar se o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, não está cumprindo a regra de ouro. Isso eu não vou te afirmar. Porque é algo muito complexo, algumas afirmações, e depois isso fica gravado e disponibilizado. Então, John, me entenda. O que eu vou lhe dizer é que no site deixa eu ver, depois eu vou tentar disponibilizar. No site da Câmara de Deputados tem uma consultoria de orçamento. Dentro dessa consultoria de orçamento, lá tem um material que ele fala sobre um raio-x das contas públicas de 2020. Lá nesse raio-x das contas de 2020, temos duas balanças, ok? Tem uma balança com dois lados. E, teoricamente, a gente teria, e embaixo desta balança está diz assim, ó, regra de ouro. E, teoricamente, essa balança teria que estar equitativa. E lá esta balança está desta forma. Ou seja, tem alguns gastos diferentes de despesas. Então, John, é essa a resposta que eu tenho para te dar. A regra de ouro não está equitativa. Bom, nós temos aqui, doutor Felipe, mais uma pergunta, não está direcionada especificamente para você, mas tratando-se das metas fiscais, né, preconizada na 101, como acreditam que deva se proceder com a educação, que é um exemplo que provavelmente não serão alcançadas? Então, vem do Fernando Camilo, que é um acadêmico nosso do mestrado. Então, Fernando, como é que a gente vai proceder? As nossas universidades, a gente já vinha com um histórico aí de notícias de redução, né? Cada vez mais reduções dos nossos orçamentos. E, pelo que eu vi lá na UFPA, esse orçamento deste ano não cobriria o que seria a nossa necessidade, teoricamente. Mas vamos lá.
Em relação às metas fiscais protocolizadas pela lei de responsabilidade fiscal, a gente não vai cumprir essa lei de responsabilidade fiscal, principalmente nesse estado de calamidade. O que deva se proceder com a educação é a gente conseguir fazer dentro das nossas atividades, entregar o máximo possível e aquilo que a gente consegue dentro dos calendários acadêmicos. Eu acho que a gente tem que, quando retornar, principalmente essas questões relativas à volta das aulas e às disciplinas físicas, eu não sei a quantidade de recursos que a gente vai ter para isso. Se haver necessidade de mais recursos, eu acho que é algo que a gente já basicamente tem a noção da resposta, porque mesmo que tenha, e é uma posição minha, não sei se viria, por uma questão de agora a gente vai ter um monte de desculpa, né? A desculpa é da pandemia, foi muito dinheiro gasto lá, e que realmente, efetivamente, está tendo. Então, John, eu não, sinceramente, a educação é algo que a gente vai descobrir posterior, porque, vou te dizer, bem a real, é uma dúvida, eu não sei como é que a UFPA vai resolver os calendários acadêmicos, não sei como é que... Eu falo da UFPA, que é onde eu estou vinculado, então, eu, teoricamente, posso falar. Né? Então, das universidades, eu não sei como é que a gente vai fazer, eu não sei como é que será a questão de retorno das aulas, eu espero que seja o mais breve possível, para que a gente não tenha tanta perda que está tendo de aulas e questões de vidas e programações programações que estão sendo destruídas por essas questões. Então, assim, Fernando, eu sei que a minha resposta para ti foi bem abrangente, mas o que a gente tem dentro da LRF é que essas metas estão suspensas e, neste período, com certeza, elas não serão alcançadas conforme preconiza a nossa lei de responsabilidade fiscal. É isso. Obrigada por hora, doutor Felipe. Para não te cansar agora, né, a gente vai, então, chamar aqui também no bate-papo o professor doutor Paulo Sérgio Almeida dos Santos, né, que ele é doutor em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília, UNB, ele é professor também da Universidade Federal do Mato Grosso e também exerce a função de ouvidor geral nessa universidade. Então, professor Paulo, fica à vontade também para fazer a sua exposição. Boa noite a todos. Agradeço o convite. Só gostaria de saber se estão me ouvindo. Sim, perfeito. Perfeitamente. Ok, então. Então, quero agradecer inicialmente ao convite do professor Antônio, né, professora Maria também. Cumprimento os demais colegas aí que estão na mesa de debate, o professor Felipe, a professora Cristiane. Acompanhando aqui essas explanações preliminares, eu tentei elencar alguns assuntos aqui em que nós possamos juntá-los, né, e, ao final, resultar em um debate mais homogêneo. Então, se, por um lado, a professora Cristiane, ela tratou uma questão mais voltada para a atividade financeira do Estado, o professor Felipe se ateve mais à questão das finanças públicas. E por que eu falo isso? Porque, ao meu ver, nós temos aí uma separação, porque o que vai nos oportunizar a partir do momento em que nós estivermos ao final desta pandemia, serão reflexões teóricas de como lidar com essa calamidade. Então, o primeiro momento que eu quero tratar seria algo mais voltado para a razão do que a emoção neste caso. Por quê? Porque nós sabemos que essa gravidade da pandemia do Covid-19 certamente tem causado grande comoção interna no país, se não no mundo inteiro. É tanto que nós vemos aí os Estados Unidos associando a crise da pandemia do Covid-19 a uma lei de guerra, comparou a Segunda Guerra Mundial, para nós vermos a gravidade da coisa. Nesse sentido, nós vamos entender que essa pandemia, ela chega a violar a questão da dignidade da pessoa humana, a garantia do direito à saúde, valores sociais do trabalho, a garantia da ordem econômica, de modo geral, o bem-estar social, algo que nós vamos ver
inicialmente na nossa Constituição Federal. Logicamente que o principal impacto de tudo isso vai ser na atividade financeira do Estado. E qualquer discussão, neste momento que nós possamos realizar, ela tem que estar inclinada a essa atividade financeira do Estado, porque a partir daí é que vai vir essas reflexões que o professor Felipe deixou muito bem claro, essas preocupações da academia, porque quando eu olhar para as finanças públicas, eu estou olhando além para a questão prática, mas também para um campo mais teórico da coisa. Então, o que seria essa atividade financeira de modo geral? Atividade financeira nada mais é do que as ações desempenhadas pelo Estado a fim de criar, né, adquirir, gerir, despender recursos a fim de possibilitar o bem-estar da coletividade. Então, no mundo normal, sem pandemia, sem Covid-19, nós teríamos orçamentos, né, como a professora Cristiane destacou, bem definidos, né, bem alinhados com a nossa lei de diretriz orçamentária, bem alinhado com os nossos programas estabelecidos no PPA. Mas agora você tem um rumo diferenciado. Então, aquilo que nós definíamos como prioridades e metas passa a ser algo questionável, do ponto de vista prático. Okay? Porque aí a gestão, ela está diante de uma situação, de um risco fiscal que ela jamais, né, aí vou dizer, a maioria das nossas prefeituras e estados, que eles jamais viram. Vamos comparar esse nosso Covid-19, como foi o caso, por exemplo, que aconteceu em Mariana, o rompimento de uma barragem. Né? Então, vejam bem, que não é algo tão fácil de ser resolvido. Então, a partir disso, as nossas discussões, como eu disse, elas têm que estar inclinadas mais ao relaxamento de normas de direito financeiro. E aí vai compreender, né, os regramentos que estão dispostos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 4.320. Então, o que nós podemos destacar inicialmente é o relaxamento do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que, na ocorrência de uma calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, reconhecida pelas Assembleias de Estados, que também é válido para os municípios, esses entes, eles terão um relaxamento em alguns prazos. E esses prazos têm uma ação direta pela qual a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi criada, que diz respeito ao gasto com o pessoal e ao endividamento. Esses foram os principais objetivos, então, inicialmente, de combate da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós não tínhamos, antes de 2000, uma preocupação com essa natureza de gasto. Então, a partir da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os legisladores têm essa preocupação de fazer as reconduções devidas, a fim de dar mais solvência financeira aos entes públicos. Então, um dos pontos que nós vamos relaxar, então, diz respeito, por exemplo, ao gasto com o pessoal. Nós sabemos que todos os entes têm limites estabelecidos no artigo 20, 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aquele ente, a partir do momento em que ele extrapolar, nesse interim de Covid-19, o seu limite de gasto com o pessoal, ele teria, até o término dos 2 quadrimestres seguintes, fazer a recondução. E deveria fazer 1/3 já no primeiro quadrimestre. Nesse sentido, ele já não tem mais essa obrigatoriedade. Então, ele tem a liberdade de comprometer recurso com gasto com o pessoal, sem ter que fazer essas reconduções. Um outro ponto, a recondução do limite de endividamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê, que se aquele ente que ultrapassar esse limite, até o término dos 3 quadrimestres seguintes, ele deveria fazer a recondução. Aí destaco, que os estados e os municípios têm limites a serem respeitados, mas a União não tem esse limite ainda. Então, nós podemos estar aí, sim, diante de uma crise financeira
que talvez, né, não vai chegar, né, não vou nem dizer que não vai chegar, que pode suplantar o que aconteceu no ano de 2008, durante da crise do subprime, em termos de impacto nas finanças públicas, de modo geral. Ok? Porque aí depende muito também da forma do entendimento, né, de condução da economia. Por exemplo, alguns governos são favoráveis à emissão de papel moeda, né, imprimir dinheiro, mas nós sabemos que essa impressão de dinheiro, talvez ela não seja bem-vinda, né, no país que já tem uma dívida pública na casa de trilhões. Então, imaginem agora o governo federal tendo, né, que relaxar também essa questão do limite de endividamento. Isso vai se estender também para os estados, vai se estender para os municípios, porque já não tem a obrigatoriedade de estar fazendo reconduções de endividamento. Então, se aquele ente que tinha ultrapassado esse limite, ele deveria fazer essa recondução de 25% já no primeiro quadrimestre, ele não vai fazer isso. Tudo bem? Então, ele vai ter uma liberdade, ele vai ter uma folga orçamentária para se endividar ainda mais. E nós sabemos que o principal problema financeiro hoje do país, ele se estende desde o governo federal até os governos municipais, inclusive também sendo um caso também recorrente nos fundos de pensão dos municípios, é a questão do endividamento. Ok? Então, num aspecto prático, isso é muito preocupante se os gestores olharem principalmente ou tomar decisões apenas com base na emoção. Tem que levar em consideração também a razão, para não comprometer a solvência financeira desses entes. Ok? Como eu disse inicialmente, né, quando a gente olha essa pandemia, se tem muito aquela preocupação de emoção, nós temos que salvar vidas. É importante, sem sombra de dúvida, até falei, é uma questão que ela viola a dignidade da pessoa humana. Tem questões inseridas que têm a proteção do direito à saúde, mas nós não podemos deixar de lado a questão da razão relacionada às normas de direito financeiro. Porque nós podemos estar diante de algo que, como eu disse, né, pode suplantar o impacto financeiro que nós tivemos lá em 2008. Ok? A não ser que o governo, né, tome decisões, recorrendo, por exemplo, à poupança que o país tem para estar salvando estados e municípios. Do contrário, temos um desafio aí pela frente. Vou mais adiante. Considerando, então, que a nossa atividade financeira, ou atividade financeira do Estado, ela vai ser basicamente pautada em 4 eixos. O primeiro é obter receita, quer seja por meio de tributação, né, uma receita derivada, ou por uma receita originária, que aí ele tem que fazer concessão de serviços. E obter receita para estar financiando as políticas públicas. Ou pelo crédito público, que aí talvez está sendo, né, a válvula de escape de muitos entes. A obtenção dessa receita será mediante o crédito público, né? Por exemplo, o governo federal, ele tem a liberdade de emitir títulos até o infinito, como ele tem a liberdade também de tomar dinheiro emprestado até o infinito, se assim ele desejar, porque nós não temos limites previamente definidos para ele. Se tivesse, esses limites, por enquanto, estariam congelados. Ok? Um outro ponto, a aplicação desses recursos de despesa. A partir disso, os governos, eles têm maior liberdade, né, a partir dessa pandemia, eles têm maior liberdade de manipular o orçamento pelo lado da despesa, expandindo mais o gasto no que é de interesse da sociedade. O interesse, neste momento, é a área da saúde. Então, ele tem maior liberdade para estar fazendo aquisição de máquinas e equipamentos, contratação de pessoal, para estar atendendo a coletividade que está sob essa gravidade da pandemia do Covid-19. Aí, quando nós juntamos essa capacidade de obter receita, essas tomadas de decisões relativas à aplicação de recurso público, aí nós vamos ter a gestão geral do orçamento público, que, numa normalidade, nós já percebemos anteriormente que já era difícil.
atualmente para a gestão pública, ok? Nós vínhamos, antes dessa pandemia, bem otimistas, tentando recuperar o que era chamada de recessão econômica, ok? E a partir disso, o que é que nós vamos continuar, né? Abaixo da média ainda. Então, essa crise ela vai dificultar, né, do ponto de vista fiscal, vai complicar um pouco mais essa saída, né, da recessão brasileira. E, logicamente, que isso ainda vem afetado, né, por outras questões que, às vezes, fogem do controle nacional, né, que, por exemplo, guerra econômica, a desaceleração do crescimento de algumas nações desenvolvidas, que, de algum modo, vai impactar o país, tudo bem? Então, entender desta forma, é um pouco lógico nós querermos, né, de forma prática, fazer valer o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o cumprimento de determinados requisitos da LRF, em momentos de normalidade, não podem ser levados em consideração no atual momento, né, em razão do que eu explanei, certo? Então, o que nós vamos perceber? Que os entes, um primeiro ato deles, então, é reconhecer isso, que não tem condições de eles trabalharem um orçamento como se tivesse tudo normal, conduzindo as suas políticas públicas ordinárias e regulares, em razão do seu potencial de previsibilidade, dentro de uma questão de adequação de leis orçamentárias, conjugado com a LDO e também com o PPA. Então, isso tem que ser colocado de canto e enxergar tudo como uma anormalidade. Se fosse algo previsível, como, por exemplo, uma pandemia relacionada ao Aedes aegypti, como algumas regiões do Brasil sofrem, como uma seca que o Nordeste sofre, deslizamento de terra, Santa Catarina passa por isso, Rio de Janeiro, seria já possível ter previsto isso no anexo de risco fiscal, agora na LDO que foi encaminhada, na verdade, né? Agora em abril, para o Legislativo. Mas esse é um tipo de risco fiscal que ele saiu do controle da gestão pública. Então, este fato, ele fez com que o governo federal, por meio de uma medida cautelar, ensejasse a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6357, em que ele diz o seguinte: olha, nós não temos condições de cumprir, né, os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Por quê? Por uma série, então, de questões. Né? Vamos ver que eu fiz aqui a anotação delas. Então, o que o presidente, né, o governo federal, ele solicitou, né, para que, né, o relator ministro Alexandre de Moraes aí, dessa ADI, a 6357, levasse em consideração a revisão do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A professora Cristiane falou, como é que o Estado brasileiro obtém essas receitas? É muito pelo lado do consumo. E agora o que a gente percebe? Que os estados têm que fazer um esforço, os municípios têm que fazer um esforço, porque nós estamos diante de frustração na arrecadação de receita. Ok? As pessoas consumindo menos, né, porque ali algumas sendo demitidas, então aquele empresário que tinha a produção acelerada, ele vai desacelerar a sua produção, consequentemente ele vai vender menos e certamente ele vai contribuir menos para o Estado. Então, o artigo 14, ele vem justamente para tratar da renúncia da receita. Então, se antes do Covid, da pandemia, considerando um orçamento normal, eu deveria levar em consideração que, para eu dar uma renúncia de receita para um determinado empresário, eu deveria levar em consideração qual que é a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, e qual seria a medida de compensação dessa renúncia de receita, quer ser em forma de anistia, subsídio, ou omissão, crédito presumido, entre outros. Agora, não. O Estado de Mato Grosso, por exemplo,
decretou calamidade pública, né, o governador decretou, e a Assembleia Legislativa reconheceu. E neste decreto, o que nós percebemos de entrada foi o quê? O governo abrindo mão da arrecadação do ICMS sobre máquinas e equipamentos ou qualquer outras operações relativas ao combate do Covid-19. Então, veja que para o Estado, a sua maior capacidade de arrecadação vem do ICMS. Então, é uma perda que o Estado terá. Então, mas ele fica aqui, né, livre de ter que mostrar essa estimativa do impacto orçamentário. Um outro ponto, o artigo 16. O artigo 16 também da mesma direção. Então, se eu quisesse, né, criar ou expandir o gasto público, sobretudo, né, os programas que são em forma de projeto, que é relacionados à despesa de capital, se eu quisesse realizar uma obra pública, construir uma escola, né, fazer uma praça, eu deveria mostrar qual que vai ser o impacto orçamentário e financeiro, e quais são as medidas de compensação para eu expandir esse tipo de gasto, considerando o impacto dele no exercício atual e nos 2 exercícios subsequentes. Eu também agora não tenho mais a obrigatoriedade de mostrar qual é a estimativa, o impacto orçamentário e financeiro e qual a medida de compensação disso. Então, se o gestor tiver condições hoje de construir um hospital, ok? E esse hospital, ele custar, digamos assim, um valor exorbitante, ele poderá construir sem nenhum prejuízo em querer avaliar qual que vai ser o impacto disso para as finanças públicas, de modo geral. Por quê? Porque ele tem a liberdade, né? O artigo 16 também ele foi relaxado nesse sentido. O artigo 17, as despesas de caráter continuado, que corresponde à maior fatia do orçamento público. São essas despesas de caráter continuado que levam, né, ao inchaço da máquina pública, porque é nelas que estão contidas a folha de pagamento, por exemplo. Então, nesse sentido, né, logicamente que aquele gestor bem instruído, ele não vai utilizar o relaxamento desse artigo 17 para estar contratando pessoal que não seja para atender às demandas do Covid-19. Logicamente que ele vai pensar também. Aí ele está pensando mais do lado da emoção, aí deixa um pouco da razão dele, porque a gente podemos discutir mais à frente, que pode haver esse oportunismo, né? Inclusive nós estamos vendo Assembleias Legislativas, Ministério Público, neste momento pedindo aumento de subsídio, pedindo aumento de despesas consideradas agregadas ao seu salário. Inclusive aqui também já cito um exemplo do Mato Grosso, que o Tribunal de Contas, né, as secretarias aqui de Estado, tiveram agora recentemente suspenso um pedido de aumento de salários. Ou seja, é um ponto que, de certo modo, está havendo oportunismo por parte da gestão em querer elevar esse gasto com base no relaxamento. Então, essas despesas de caráter continuado agora, elas estão relaxadas no que diz respeito também à estimativa desse impacto orçamentário e financeiro, e essas medidas de compensação, mas o gestor ele tem que ter o bom senso que ele só deve aumentar essas despesas se for para o combate da pandemia do Covid-19. Então, logicamente, algumas áreas, né, não serão impactadas em termos assim, de prioridade por esse artigo, como é o caso da área de saúde e também a questão da segurança pública e também a educação. Ok? Então, se os governos, né, por algum motivo, eles quiserem aumentar o gasto com o pessoal nessas áreas, eles podem realizá-lo sem nenhuma implicação. Depois nós temos o artigo 24, que nós chamamos a atenção, que aqui foi onde o governo federal agora, né, com o que a professora Cristiane chamou de voucher dos R$600, foi onde ele agiu. Então, esse voucher de R$600, o governo federal, ele está pagando, mas sem se preocupar fiscalmente de onde vem esse dinheiro e como que ele vai depois sustentar fiscalmente o que vai ficar aí, né, como lastro desse gasto extraordinário. Ok? Então, vejam bem, que uma coisa é eu pensar no presente e resolver a situação. Outra coisa é verificar qual que vai ser o impacto
de tudo isso, dessas ações, no longo prazo. Então, nós percebemos que a nossa equipe econômica, que aí é uma equipe econômica mais conservadora, ela olha para esse sentido. Porque, às vezes, gastar é mais fácil. É muito mais fácil você gastar. Todavia, se eu não levar em consideração como que, no futuro, eu vou resolver, né, esse déficit todo que vai ficar, é complicado. Então, não basta eu pensar apenas no presente. Eu tenho que pensar, então, no futuro. Então, por isso que eu disse que aqui, né, pela ótica do direito financeiro, pela ótica das finanças públicas, eu tenho que avaliar também um aspecto da razão. Por quê? Porque se eu ficar muito com a emoção, eu posso estar salvando pessoas hoje, mas eu posso comprometer uma geração inteira no futuro. Isso vai vir acarretado por desemprego, nível de desemprego alarmante, nós já estamos percebendo isso. O empresariado, se o governo não agir, vai demitir em massa, isso é preocupante, e o único capaz de fazer o socorro é o governo federal, porque é o único que tem poupança para tal, mas se ele não fizer isso de forma responsável, ele pode comprometer, né, os recursos que nós temos à disposição para sair, né, dessa recessão, e agora muito mais prejudicada por esta pandemia. Então, é válido ressaltar que não deve haver apenas um esforço de governo central, de um determinado estado, de um determinado município, mas deve haver um comprometimento conjunto de todos os gestores. O camarada não tem que se aproveitar desses relaxamentos, desses artigos, e assim, usar o oportunismo para estar fazendo aquisições que sejam simplesmente visando, né, a sua promoção ou a promoção de um parceiro seu. Ele tem que respeitar os princípios da administração pública, embora esses artigos da LRF estejam sendo desprezados nesse momento. Então, ele tem que levar em consideração a legalidade, ele tem que levar em consideração a impessoalidade, a moralidade, a pessoalidade, a eficiência, a publicidade dos seus atos. E é válido destacar, né, que neste ano nós estamos aí diante de um processo eleitoral, certo? E aí nós sabemos que o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é muito clara, que é vedado aos gestores, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício, ou se ele não deixar recurso para atender essas despesas na próxima gestão. Então, o que nos deixa preocupado, nós que somos aí atuantes na área do setor público, estudiosos das finanças públicas, é o quanto que esses gestores podem ser oportunistas na medida em que você tem todo esse relaxamento por conta de algo que é considerado tão grave. Então, nós temos que fazer algumas reflexões nesse sentido. É válido relaxar ou não essas normas de direito financeiro? Ok? Aí, mais pelo lado teórico, aí ele na linha do professor Felipe. O que nós, então, quanto acadêmicos, podemos sugerir, então, para atenuar esses efeitos do Covid nas finanças públicas? Ok? Porque nós sabemos, se nós já tínhamos atuação de gestores oportunistas antes dessa pandemia, eles vão se aproveitar ainda mais, certo? Ainda mais, porque a nossa mídia está muito preocupada com a questão do número de mortalidade, do número, né, de pessoas que estão sendo infectadas, e não tem dado muita importância para essa questão do controle. É interessante, né, que a mídia também fique antenada nesses pontos também, levando a conhecimento do público, fazendo que a população ela seja um meio de controlar a aplicação desses recursos que agora simplesmente são recursos ordinários livres.
Ou seja, o gestor, no seu bom entendimento, ele pode aplicar o recurso conforme ele bem entender. Que essa aplicação discricionária não seja na tentativa de promover a sua eleição, que ela seja exclusivamente para atender às demandas da pandemia, que seja realmente endereçada ao interesse da sociedade, porque é algo gravíssimo que nós temos. Então, o que nós podemos, deixar, então, de pontos que possam ser refletidos por nós, em que ponto pese relaxar todos esses pontos da lei de responsabilidade fiscal, em que ponto nós podemos, enquanto acadêmicos, enquanto atores do meio, não só aí da gestão pública, mas também da academia, sugerir meios para que nós possamos trazer ideias em que os impactos da pandemia sejam o menos possível na atividade financeira do Estado. Então, uma sugestão inicial é que a população, você possa, enquanto cidadão, nós, enquanto cidadão, possamos acompanhar de perto essas aplicações de recursos. Então, se você tem conhecimento de um ato abusivo, uma probidade administrativa, comunique isso aos tribunais de contas. Os canais de ouvidoria existem justamente para isso. Hoje é o meio mais rápido que nós temos para estar fazendo o acompanhamento. Então, promover o controle social, nesse momento, também é muito importante, porque, de algum modo ou de outro, nós sairemos, sim, mais fortes, porque, certamente, muitas das sugestões que estão sendo colocadas agora em diversas discussões vão ensejar para as finanças públicas um maior aprendizado, um maior fortalecimento. Tudo bem? Acredito aí que fui breve e tentei fazer essa ligação com o que a professora Cristiane colocou e o que o professor Felipe colocou, de um lado mais teórico, enquanto que o outro do lado mais prático da coisa. Fico à disposição aí dos nossos ouvintes, telespectadores. Tudo bem? Obrigada, professor Paulo. Os nossos espectadores aqui com certeza estão atentos, gostaram da sua fala, E nós temos 2 perguntas aqui para você responder. Certo. Então, com certeza, você falando aí de endividamento, como que tem crescido, como é que os estados, a União tem que repensar, em cima disso, possivelmente, o Fernando pergunta, que planejamento estratégico o senhor sugeriria, de uma forma geral, para a elaboração da LOA 2021, considerando essa situação toda? Pois bem, essa é uma pergunta que ela não é fácil de ser respondida. Vamos lá. Primeiramente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, ela já está em apreciação no Legislativo. Então, o primeiro ponto é que talvez houvesse aí uma iniciativa do Poder Executivo, fazer a reconsideração de alguns pontos dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque até acredito que ela já vinha sendo estudada ainda no exercício de 2019. Como o projeto de lei orçamentária anual vai ser encaminhada agora em agosto, ainda temos ali um espaço para fazer alguns ajustes, já considerando o impacto da pandemia do Covid-19. Nós não temos nada pronto. Esse que é o grande desafio. Nós não temos nada pronto como sugestão. O que eu diria é que aqui a questão é mais humana por parte da própria gestão. Que o gestor, diante de tudo isso, que ele possa ter o bom senso, ok? Da atual situação. Então, ele vai colocar ali programas em que ele, de modo razoável, ele possa conseguir realizar no ano de 2021. Que ele estime as suas receitas considerando já esse impacto, que ele não vá superestimar a receita orçamentária para poder dar mais folga à despesa, porque nós vamos ter, certamente, frustração na arrecadação de receita. Esse risco fiscal do Covid-19, ele já venha em anexo na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias e já venha também inserido
na nossa LOA, assim como o risco fiscal relacionado à frustração da arrecadação. Então, se eu tivesse que dar uma resposta, seria o que nós temos que levar em consideração, e os gestores também, e tem que haver de nossa parte, enquanto cidadão, é pressionar a gestão para ter o bom senso. Ok? Que o oportunismo ele possa ser deixado de lado, a questão política ela possa ser deixada de lado. Neste momento, não é momento para nós pensarmos em permanência de poder, mas é pensar no bem-estar coletivo. Ok? Não sei se consegui responder o colega, né? Se não ficou claro. Tá ótimo, professor Ele Fernando. refaz a pergunta, tudo bem? Isso, ele responde aí que ficou sim. Obrigada, Tudo Fernando. bem. E nós temos também aqui duas perguntas da Lauri Paixão, que pergunta, então, em relação aí às aquisições, você falando aí do oportunismo, né? A quem se aplicam as medidas previstas na Lei 13.979/2020, com as alterações da MP 926. E ela complementa depois também, né? Referente às contratações não relacionadas no enfrentamento do Covid e que envolvam obras ou serviços não comuns, como que elas devem acontecer? Então, vamos lá. Primeiramente, é bom nós destacarmos que, em relação à legislação de direito financeiro, além da União, cabe aos estados também legislarem. Então, o que nós vamos ter no futuro aí será entendimentos diversos dos tribunais de contas em relação à apreciação de contas. Certamente vai ter aquele tribunal de contas que vai ser severo, mais do que um outro tribunal de contas que invoca mais pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, alguns gestores, talvez a depender, né, da onde que está situado aí, ele vai se deparar com um olhar mais crítico, né, do controle externo, ao passo que outros não. Vai depender de tudo isso. Então, quando nós falamos de medidas provisórias que estão sendo abertas no âmbito do governo federal, não necessariamente elas podem ser estendidas para os estados e também para os municípios, porque os estados, eles têm a liberdade de legislar sobre direito financeiro. Logicamente que os estados e os municípios vão beber nessas medidas provisórias do governo federal, a fim também de emitir as suas próprias medidas, seus próprios decretos. Tanto que, como essa ADI, a 6357, foi o ponto de partida para que os estados decretassem calamidade pública, para que os municípios, alguns municípios também fizessem o mesmo. Tudo bem? Então, aí vai depender, né, de cada estado e de cada município. Então, o município ele tem que olhar se realmente ele tem a necessidade de decretar a calamidade pública. Porque a partir da decretação da calamidade pública, como a professora Cristiane explanou no início, você tem a liberdade de abrir, por exemplo, créditos adicionais extraordinários. Certo? Então, o que acontece? Mediante esses créditos extraordinários, já eu tenho ali a dispensa de processo licitatório, por exemplo. Acima dos limites já estabelecidos pela Lei 866 e respectivas alterações. Então, esse é um primeiro momento. Então, certamente, nós temos um município, por exemplo, com 1.500 pessoas, como é o caso aqui de Mato Grosso, que nós temos, que certamente, se ele fez aquele lockdown que estão falando ali bem feito, ele não vai ter pessoas infectadas. Então, não faz necessidade dele abrir uma calamidade pública. Não faz sentido, então, ele se usar de todo esse arcabouço jurídico aqui, para atuar de forma oportunista, para aumentar o seu gasto público de forma descontrolada. Então, por isso que eu digo, tem que haver o bom senso da própria gestão também. Então, ele tem que avaliar quais são as suas reais necessidades neste momento. Então, se for necessário, se abre o crédito extraordinário, se decreta a calamidade pública, senão não há necessidade. Tudo bem? Então, nesse sentido, então a primeira pergunta dela seria, deixa eu só recordar, é uma medida provisória do governo federal, ela vai se estender para um estado ou município? Pode ser que sim, possa ser que não. Porque aí os estados eles têm a liberdade de dispor sobre direito financeiro. Tanto que os tribunais de contas irão apreciar essas contas de forma diferente também. Então, vai depender da Corte de Contas avaliar cada ponto desse.
O que acontece? Créditos adicionais serão abertos. Créditos adicionais suplementares, créditos adicionais especiais e créditos adicionais extraordinários. Mas, com exceção do extraordinário, o gestor tem que se atentar que o especial e o suplementar ele tem que indicar a fonte de recurso. Ele não pode fugir disso. Ele não pode fugir. É a legalidade. Se ele acha que, diante dessa calamidade, ele pode abrir simplesmente qualquer tipo de crédito adicional e não indicar a fonte de recurso, ele vai ser penalizado pela Corte de Contas. Tudo bem? Professor, se puder me auxiliar no restante da pergunta. Tá, que aí, nesse caso, depois ela complementa, né, em relação àquelas, ao enfrentamento do Covid, tem uma medida provisória específica, mas em relação à contratação que não está relacionada ao Covid, no caso de obras e serviços não comuns, como que deve acontecer? Né? Então, a lei está específica para o Covid, sim, tem alguns aditivos, e no caso das tem que acontecer, mas não estão contempladas dentro da legislação. Então, no meu entendimento, quando você tem essa ADI aqui, nós não estamos colocando aqui uma contratação específica, tudo bem? Nós não estamos colocando uma contratação específica. O que acontece? Então, vamos supor que a administração ela tem como prioridade, vamos pegar o caso de uma prefeitura que ela não está enfrentando a pandemia Covid-19. Ela conseguiu muito bem controlar isso. Então, ela tem recursos para estar financiando, por exemplo, uma obra que não seja para a área de saúde. Vamos pensar uma obra para a área de infraestrutura. Nesse caso, o gestor, sem nenhuma penalidade, ele pode invocar, né, essa ADI, tudo bem, e não demonstrar qual que vai ser o impacto orçamentário e financeiro disso. Qual que vai ser a compensação dessa despesa, pelo que está disposto, mas aí, como eu disse, tudo isso vai depender também depois do entendimento da Corte de Contas, porque eles podem verificar, olha aqui, como é que você pode, né, fazer todas essas contratações sem que você tenha feito aqui, né, o reconhecido calamidade pública. Esse gestor, ele vai ser penalizado por crime de responsabilidade fiscal. Porque, veja bem, primeiramente eu tenho que reconhecer o artigo 65, o de calamidade pública, para depois eu vir, né, invocando os demais artigos, fazendo contratação, expandindo o gasto, adquirindo despesa de caráter continuado, dando renúncia de receita, mas desde que eu decrete calamidade pública. Tudo bem? Logicamente, que aquela gestão que já está diante de uma calamidade pública decretada, e ela tem que, por exemplo, contratar uma despesa relacionada à área de infraestrutura, logicamente que ela vai se valer dos mesmos pré-requisitos para fazer uma contratação na área da saúde. Ok? Porque, juridicamente, né, pensemos, ele está baseado numa disposição, né, numa ação direta de incondicionalidade que não vê nenhum problema nesse sentido, porque ele decretou uma calamidade pública. Né? Não sei se eu consegui responder para ela. Então, nesse sentido, eu não vejo problema, né, jurídico em relação a isto. Então, primeiro ponto, o que eu tenho que levar em consideração? Reconheceu ou não reconheceu calamidade pública? Reconheceu. Então, ele tem a liberdade, o afrouxamento de todos os artigos que eu citei aqui. Não reconheceu. Então, ele não pode invocar o relaxamento desses artigos da LRF. Porque um tribunal de contas bem instruídos, né, auditores bem instruídos, irão pegar no pé desse gestor e vão responsabilizar ele por crime de responsabilidade fiscal. Ok? Porque tudo é presidido pelo decreto aqui da calamidade pública, né, reconhecida, né, por Assembleia, reconhecida pelo Legislativo. Ok, doutor Paulo, só me retratando, então, é o Lauri que fez a pergunta, e até ele está indo online perguntar, né, contempla a resposta? Lauri, ok? Mais alguma dúvida? Bom, penso que sim, né? E
professor Antônio está colocando aqui também, né, o site do IVE, para quem ainda não fez a sua inscrição, ele contempla aqui que está esclarecido. E aí, aqui, só para, então, relembrar um pouquinho, a gente falou bastante a questão de endividamento, né, dos estados, da União, nesse momento de receitas que acabam sendo reduzidas, né, e aí, colocar aqui um pouquinho para a gente discutir, né, nesse caso, um incentivo, pensando aqui na arrecadação, na esfera menor, no município, nós poderíamos ter um incentivo, então, para que não houvesse fechamento das pequenas empresas e manter-se empregos em níveis locais, a suspensão da arrecadação, nesse momento, seria um ponto de partida para que fosse mantido empregos e também trabalhos, né, e receitas, a princípio, mínimas, para que não fechasse as portas de muitas empresas, seria uma saída para o Estado, para as prefeituras, para a União, esse incentivo, não só para você, mas para os colegas também, né, Felipe, Cristiane. Os professores, deixem à vontade, professor Felipe e Cristiane, se quiserem responder. Bom, eu vou então. Deixa eu sentar aqui direito, porque essa pergunta é complexa. Então, professor, eu acho que a gente fica numa linha muito tênue do que o professor Paulo Sérgio está falando de razão e emoção. Quando eu vejo no Pará, eu dentro de casa, extremamente preocupado, em meu filho de 1 ano e 2 meses, não cair, quebrar, sei lá, um braço, ou se machucar para eu não poder levar ele ao hospital, porque está tudo lotado e eu não tenho nenhum tipo de recurso para conseguir ser atendido, eu lhe digo que não há nenhuma forma de relaxamento e não presta. Quando eu venho para Santa Catarina, que aqui eu já estou a partir de maio, eu estou agora em Santa Catarina, e vejo uma situação totalmente inversa, vendo respiradores sobrando em hospitais, enfim, vendo possibilidades de atendimento pela base do Covid, eu já começo a pensar mais pela razão. Ou seja, vendo que meu filho pode se machucar e eu levar ele tranquilamente para o hospital, eu já começo a pensar, eu posso pensar já com a razão. Eu acho que isso é algo que deve ser gerenciado de acordo pelos municípios. Eu acho que quem está lá na ponta, vendo a realidade de da sua perspectiva, eu acho que pode começar a afrouxar ou não essas questões de distanciamento, de conseguir aí, dentro das suas finanças, conseguir incentivar a questão dos pequenos, conseguir minimamente o comércio abrir, as pessoas conseguirem circular para a economia conseguir ou voltar, ou, enfim, a arrecadação não sofrer um baque tão grande. Eu acho que a gente fica nessa dicotomia de razão e emoção e respondendo, mas também não respondendo a sua pergunta de uma forma veemente entre o sim e o não, com essa consciência, eu digo que essa parte deveria ser gerenciada pelo município. A gente não pode vir isso de uma forma nem federal, e eu penso que também nem estadual, pela questão de questões de municípios muito grandes. A gente tem, eu vou dar mais o exemplo dos dois que eu tenho vivência, que é Santa Catarina e Pará, são duas realidades totalmente diferentes, dois tamanhos totalmente diferentes e duas realidades socioeconômicas totalmente diferentes. Então, eu acho que isso nem cabe aos estados, cabe ao município. Agora, infelizmente, a gente fica à margem do oportunismo que o professor Paulo Sérgio tratou muito bem. Não sei se lhe respondi, não sei se alguns professores querem complementar, eu passo a palavra. Mas é essa a perspectiva que eu tenho, sabe? Obrigada, Felipe, com certeza. Cristiane, quer complementar? Eu vou falar também que eu penso, igual o professor Felipe comentou, que eu acredito que é o governo local que tem que se responsabilizar pelo afrouxamento, ele que tenha, eu acredito que ele gerencia o município e conhece
a capacidade dos hospitais, da parte da saúde, então, e também como que está a contaminação no município, então ele tem todo esse controle, então vai depender dele, agora nesse momento, tomar essas medidas, né? Então, tem esse motivo que depende de regiões mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, e essa disponibilização da saúde é melhor ou pior, ou como se diz, ela atende menos ou atende mais a população, então, assim, depende muito do gestor local para verificar essas medidas a serem tomadas. Então, esse é o meu posicionamento. Tudo bem, eu concordo com... Desculpa, professora Maria, né? Pode complementar. Eu discordo, professora Cristiane, professor Felipe, né? O posicionamento é mais ou menos nisso. O que a gente pensa é que tem aqueles municípios que têm essa autonomia para abrir mão da sua arrecadação, né? Estão falando de receita própria, mas também tem aquele caso daquele município que ele exclusivamente depende de transferência para sua sobrevivência, né? Para poder fornecer ou prover bens e serviços à sua população. O que nós temos percebido na prática é que existe aqueles municípios que, a priori, né, disso aí, eles estão mais preocupados em conter a pandemia. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que alguma prestação de serviço ela seja contida nesse exato momento. Então, você já começa a visualizar por aí, né, que então, aquele empresário que tinha a sua empresa de prestação de serviço, ele está impedido de exercer a sua atividade já, pelo menos aqui, né, cito também aqui o caso de Cuiabá, por aproximadamente 2 meses. Ou se abre o seu negócio, ele tem que abrir um determinado horário por conta de decreto municipal. Então, logicamente que acredito, né, que nesse tempo a prefeitura, a gestão já deva estar estudando a forma como ela vai atacar, né? A partir do momento, então, que tudo voltar ao normal, como nós sabemos que a maioria das empresas, né, em cidades, em regiões menos desenvolvidas, o que dá mais economia para o Estado, para a economia dos estados, né, principalmente dos municípios, são pequenos negócios. Então, o empresário ele não vai ter essa reserva de recursos suficiente. Então, no momento que for liberado, o seu fluxo de caixa, digamos assim, ele já está quase que no zero. E o governo municipal ele não tem a mesma capacidade que o governo federal tem para socorrer. Então, vejam bem que as coisas elas têm que ser muito bem coordenadas. Então, tem o entendimento daqueles gestores municipais, que é totalmente pelo um controle mais frouxo, mas sem perder a questão da segurança, né? E tem aquele que é totalmente pelo controle, assim, está tudo fechado. Está tudo fechado. Mas também ele não está deixando claro para aquele empresário como que vai ser o socorro. Então, eu não vejo a gestão municipal como um responsável por socorrer esse empresário, mas sim vai ser o governo federal. Então, é tanto, né, que a equipe econômica já está estudando, já colocou em prática, né, socorros aí em forma de empréstimos subsidiados, né, a fim de socorrer esses empresariados aí no futuro, né? Porque as prefeituras, elas não têm essa capacidade, né? Eu estou falando das prefeituras de médio e pequeno porte, que são a maioria aí no país. Então, é um pouco delicado, né? Tudo tem que ser estudado, né? Quando a gente vai muito pelo lado da emoção, acaba tomando decisões que talvez no curto prazo ela possa surtir efeito, mas é bom se pensar também no longo prazo, que a gestão também ela faça um esforço dessa preocupação com o futuro, né? Porque não vale a pena, às vezes, você conduzir uma política muito áucera, muito firme em querer, né, não deixar o empresário trabalhar neste momento, mas se, por outro lado, ele já não demonstra como que ele vai socorrê-lo.
Então, o que vai acontecer é que esse empresário, infelizmente, ele vai ter que fechar o seu negócio, a não ser que venha um socorro de fora, né? Então, vejo assim, nesse momento, é o governo federal como principal responsável por socorrer, né, o pequeno, né, empresário, não só o pequeno, o médio também. Tudo bem? Tranquilo, são dois vieses diferentes, né, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, depende aí do local onde está essa empresa, né, e aí nós temos aqui mais uma pergunta do Lauri, que ele coloca assim: não é anormal fechar indústrias brasileiras que fabricam produtos hospitalares, a exemplo da fábrica de respiradores, máscaras, dentre outros itens tão necessários no momento? Sim, é uma medida, né? Se você pensar, as medidas que nós estamos adotando são por recomendações de quem é expert no assunto. Você não pode ir tão contrário do que eles estão dizendo, pelo menos é o que eu penso. Se a maioria dos países estão tomando essas atitudes, por que não fazê-lo? Mas um outro ponto de interrogação é que, às vezes, esses exemplos de países totalmente desenvolvidos é que eles têm mais estrutura do que nós. E, nesse sentido, fica difícil nós darmos uma resposta definitiva para esse questionamento. Você é a favor ou não de abrir? Manter aberto, no caso. Porque, assim, nós não temos uma mesma estrutura que uma Alemanha que recentemente abriu os seus negócios, as suas escolas. Daqui a uns tempos, os Estados Unidos, nós não temos a mesma estrutura. Esses são países que já passaram por guerra. O Brasil passou por quê? Só a título de curiosidade. Nós passamos recentemente por uma crise de 2008, já vimos como ela devastou a nossa economia. Se não fosse ali a impressão de dinheiro e o aumento do endividamento para tentar resolver a situação, poderíamos ainda estar caminhando ainda naquela recessão. Então, qual vai ser a única saída para o país? Recorrer ao mesmo que ele fez anteriormente. Então, quem não pensava em emitir dinheiro já está começando a pensar. Quem não pensava em utilizar a poupança vai ter que utilizar. Ok? Porque nós não somos tão fortes, né, como esses países mais desenvolvidos. Nós não temos a mesma capacidade, né, nem de detectar, né, de forma real os casos de Covid-19. Imagina sair, né, de forma tão razoável como esses países já estão saindo, como eles já estão, né, se rearranjando estruturalmente. Então, ser favorável ou não favorável à abertura de uma empresa, como eu disse, aqui é questão muito da gente levar a questão da razão e do bom senso. Essa empresa, ela está sitiada num lugar, né, em que já você tem muitos casos recorrentes, é interessante, então, se manter, embora isso vá, né, de certo modo, trazer grande impacto econômico para a região. Tudo bem? Porque o grande ponto aí é porque nós não podemos ter, né, uma linha tão alta de casos de Covid, porque a nossa estrutura, né, o nosso SUS, ele não comporta. Então, o que os governos tentam? Na medida do possível, resolvendo os casos de infectados aos poucos, para que o nosso sistema de saúde possa ir comportando, né, esses infectados. Então, fica, né, um pouco complicado, de você dar uma resposta definitiva no que diz respeito, sou favorável ou não sou favorável à abertura. Primeiro, vamos analisar. É uma região que você já tem casos recorrentes, já está bastante atingido pelo Covid? Se sim, é interessante, né? Nós já temos casos que as indústrias foram o principal meio de disseminação do Covid, né? Inclusive em países no exterior. Então, porque tem uma grande aglomeração, né? Então, nesse sentido, é interessante, sim, ter cuidado, né? Então, empresas que você tem grande aglomeração de funcionários, é interessante manter, né, essas atividades suspensas. Tudo bem, professor? Sim, obrigada, professor. Até nesse mesmo sentido, a professora Jane também faz a consideração. Jane, você não gostaria de fazer pessoalmente? Sua fala?
Então, vamos lá. Só para botar um pouquinho de fogo mais um álcool, né? Para pegar um pouquinho de brasa. Boa noite. Queria agradecer, né, a Cristiane, o Paulo e também o Felipe. Excelente debate. Eu acho que é isso mesmo. A gente está aí para colocar e entender os conceitos, né, vindo de cada um. E aí, só colaborando com a fala do Felipe, hoje em Dourados nós temos 17 mil índios. E, infelizmente, esses índios não têm saneamento, em sua grande maioria, nas suas aldeias. E uma indígena que trabalha em um frigorífico, ela foi contaminada, ela tem 35 anos. E após o diagnóstico da sua confirmação do Covid, nós disparamos os casos que estávamos em uma posição tranquila, favorável, acredito que sim, pelo número de pessoas que estavam nas ruas, nos comércios, nos bares, nos restaurantes, nas festas. Tinha até festa chamada Festa Covid, né? Então, as pessoas já estavam colocando a situação um pouco mais relaxada, vamos dizer assim. E, de repente, nós, em 3 dias, pulamos em uma semana de 11 para 41 casos infectados e a grande maioria estão vindo de dentro das aldeias. Agora esses casos estão sendo confirmados. E 17 mil pessoas que andam de ônibus, que moram em suas casas aglomeradas e trabalham em cidades e vivem dessa situação. Hoje nossos índios têm um grande problema, eles andam na cidade, mexem nos lixos, mexem com produtos contaminados e eles têm esse costume, esse hábito. E aí a minha pergunta é, será que essa nossa preocupação tão forte hoje com a economia, nós estamos esquecendo um pouco das pessoas? Porque o que nós hoje estamos pensando, não só as questões dos índios, a nossa cidade tem pessoas contaminadas e andando na cidade como se ela estivesse passeando num shopping. E algumas estão com processo judicial para permanecer em casa, como se elas estivessem achando que não tem problema nenhum. Então, minha pergunta é, como pensar mais nas pessoas ou na economia? Essas pessoas vieram de um frigorífico, que é o que estava sendo debatido aí agora com a fala, né, que o Paulo estava dizendo. É uma aglomeração, são pessoas. E a gente, infelizmente, para muitos, é mais um índio, é mais uma pessoa que trabalha no frigorífico. Então, assim, é só minha indagação em relação às falas, tanto que a gente vê do Felipe em relação ao Acre, a questão de Manaus, do Ceará e agora do Mato Grosso do Sul. Posso começar? Se me permite só um pouquinho pelo nosso tempo, a gente tem 10 minutinhos para fazer o encerramento, aí eu gostaria que os 3 fizessem algum comentário, ou em cima dessa fala, ou até também as considerações finais. Pode ser? Não, tudo bem. Não só, professora Jane, o Estado, nós temos que entender que ele é o conjunto, não apenas das entidades públicas, né, mas de todos aqueles que compõem. E diante desse cenário, o que a gente percebe é que, às vezes, o próprio empresário, ele não tem essa preocupação, não é verdade? Se você pegar o exemplo dos supermercados, por exemplo, estão mantidos abertos, mas ali o patrão, ele está preocupado com o funcionário. Você vê o funcionário usando máscara, você vê o funcionário protegido, e às vezes, algumas das empresas, eles agem de um modo como, assim, não seria aquele cara que, de fato, é a favor, né? Aí não tem nada a ver com o debate, mas só para tentar passar a ideia, que ele, no meu entendimento, ele não contribui para o capitalismo, ele é anticapitalista. Entendeu? Porque um cara que não tem preocupação com o seu funcionário, que não tem preocupação com a proteção do seu cliente, ele não é capitalista, ele é anticapitalista. Certo?
E, nesse sentido, quando ele não se preocupa, né, em preservar a saúde do seu funcionário, em preservar a saúde dos seus clientes, ele sai pela tangente e deixa a responsabilidade para o Estado. Então, talvez, né, uma forma que o Estado tem de resolver essa externalidade negativa é o que a gente acaba aqui vendo, né? Em muitos casos, é a força, né, policial indo lá nos estabelecimentos, aplicando multa, porque justamente por conta desse empresário que ele não é favorável à economia, ele é contrário, porque se ele fosse, ele preservaria o seu funcionário, ele preservaria a saúde dos seus clientes, né? Pelo menos é a forma como eu penso de tudo isso, né? No mais, eu agradeço, temos aí um grande desafio pela frente, né? Já estamos vivenciando, em termos de finanças públicas, atividade financeira do Estado, muito tem que se debater. A partir dessa discussão, é interessantíssimo que a população exerça o controle social, fomente esse controle social, utilize as ouvidorias, né, tanto do seu município, né, do Tribunal de Contas, para denunciar qualquer caso que ele veja de irregularidade, né, para que esse controle, no momento que ele for exercido, ele tenha fundamentos para responsabilizar aquele gestor que quer se aproveitar da situação. É esse o meu posicionamento final. No mais, agradeço aos colegas, né, professora Maria, professora Jane, Cristiane, Felipe, né, muito obrigado. Bem? Obrigado, doutor Paulo. Cristiane ou Felipe? Agradeço o convite, a participação, o conhecimento, a discussão. Foi muito prazeroso e foi muito interessante. Às vezes até pode estender mais uma outra, né? Outra discussão que rendeu bastante. Então foi muito boa a discussão. Também eu deixo a minha fala em relação a essa parte tributária, que quando passarmos por isso, poderemos pensar na estrutura que hoje então, que quem está ouvindo, que a sociedade também possa repensar. Então, é isso. E obrigada a todos e uma boa noite. Bom, já vou na sequência, é isso, professora? Isso, por favor. Eu quero agradecer, então, o convite, para participar dessa discussão. Eu acho que, como uma parte da minha fala inicial, a gente tem que aprender com o que a gente está passando. Então, com certeza, seremos, acho que, pessoas melhores, um país melhor, um Estado melhor, a gente conseguindo, acima de tudo, se respeitar, conseguir respeitar a diferença dos outros, e dentro disso a gente conseguir crescer quanto pessoa, quanto profissional, e conseguir, acima de tudo, superar essa crise, essa pandemia da melhor forma possível. Eu só vou deixar um último dado. Eu estou colocando agora ali no chat um link, e esse link da Câmara dos Deputados, a gente consegue acompanhar a execução das ações do combate à Covid-19. Então, ali tem todos os valores que já foram autorizados, os valores que foram empenhados, os valores que já foram pagos, um exemplo dessas questões aí dos R$600 que está sendo subsidiado, enfim, e de outros dados. Então, ali a gente consegue fazer um pouco isso que o professor Paulo estava falando, que a gente consegue acompanhar como é que está essa movimentação orçamentária. No mais, eu desejo uma boa noite a todos e fico à disposição da faculdade para uma próxima, para o que vir. Um abraço, e só vou registrar um último que eu vi que apareceu ali e falou agora, professora Edicréia, um abraço para você também. Até mais. Obrigada a vocês todos que contribuíram, com certeza. Assuntos temos bastante, né? Ainda ficaram muitos, tinha algumas perguntas aqui na manga, mas o tempo é curto, nosso teto era 9 horas, né? Então vai ficar difícil se a gente ultrapassar, né? Então, professor Antônio, eu gostaria de usar a palavra para fazer o agradecimento a todos. Bom, boa noite a todos de novo. Só agradecer os palestrantes, né? A nossa mesa hoje, a professora Cristiane, o Felipe, o Paulo, que prontamente aceitaram o convite de participar,
professora Maria Aparecida, que também aceitou o desafio de mediar essa mesa, e assim, e todos os demais que estão participando, né? O objetivo do evento é trazer reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre as diferentes faces da contabilidade, diferentes áreas da contabilidade. Eu acho que hoje foi muito bem contemplado e surge, eu acho que os palestrantes deixaram muito claro, surge agora uma tarefa para todos nós como cidadãos, né? O que a gente deve fazer, né? Isso eu levo para os alunos que estão participando com a gente ideia de fiscalizar mesmo. Então, temos várias áreas para serem discutidas, temos um mestrado em administração pública, então agora surgiu vários temas de interesse para a gente avaliar mesmo, né? Então, foi colocado muito bem, os decretos foram assinados à torta e direito, né? Era importante mesmo o que o município, o Estado, dentro das suas possibilidades, estão fazendo realmente, né? Acho que não podemos deixar que esse momento, que essa crise se arrasta por décadas, né? Porque a falta de transparência nesse recurso, como a gente já viu em alguns casos, vai levar a danos que o Covid termina, a vacina, mas ainda a gente vai estar pagando o preço por isso. Então, muito obrigado mesmo a todos pela participação, os professores, né, de vários lugares, a Edith que está participando, e a Jane, e os professores do curso, da FACE, né, nossos alunos, nossos técnicos, e pela participação. Acho que esse é o objetivo e a gente pretende fazer mais discussões para que a gente fique mais antenado sobre esse problema da pandemia e os reflexos disso na sociedade, no curso e na profissão. Obrigado mesmo a todos os participantes. Bom, gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Então, foi um prazer muito grande estar aqui, adquirir mais conhecimentos, ver novas facetas, né, possíveis de trabalho, de pesquisas, né, e a pulguinha fica aí atrás da orelha para a gente pensar um pouquinho mais, né, onde que a gente pode diminuir nossos custos, né, onde que a gente pode aumentar as nossas receitas e o que a gente pode contribuir enquanto profissional, enquanto cidadão, né. Então, muito obrigada a todos vocês. Se Deus nos permitir, a gente vai se encontrar por aí outras vezes, né? Boa noite a todos. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Para vocês também. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos.